muito obrigada primeiro por vocês estarem aqui. Eu fiquei muito orgulhosa de saber que a juventude está querendo reerguer ou relembrar o nome da minha mãe, muito querida, Itamar. A gente que agradece por Vitorina. Como é ser filha de artista? Isso. É uma vida totalmente diferente na minha época. Eu já tenho hoje mais de 50 anos, então naquela época ser filha de artista era diferente. Minha mãe nasceu numa época além do seu tempo. Ela tinha uma vida diferente das mulheres normais dos anos 50 e 60. Ela era mais adiantada na maneira de viver e de ser. Mas foi muito bom, foi muito bom, foi muito gostoso, muito criativo, muito divertido ser filha de artista. É uma mãe presente? Ela sempre foi mãe presente, nunca ergueu a voz para filho nenhum, foi uma mãe boa, uma mãe compreensiva, queridíssima, mas uma mãe presente diferente. Não foi aquela mãe de ficar junto fazendo lição, ela ensinava de outras maneiras. Ela era uma artista realmente, ela tinha cabeça em outros lugares, mas ela foi uma mãe presente sempre. Quando a gente precisou realmente dela, ela esteve, ela sempre nos ajudou. Foi uma avó também presente, meus filhos amam a avó, mas também não aquela avó de trocar fralda, como eu já te disse, não aquela avó de fazer bolinho de aniversário, mas de levar em festa, de ensinar filmes diferentes. Então foi uma avó presente, porém diferente, mas foi sempre presente. As técnicas que ela usava? No comecinho da carreira, ela usava as técnicas já conhecidas. Ela era fã do professor Guido Viaro. Ela trabalhava aluna da Escola de Belas Artes, trabalhava óleo sobre tela, fazia aquelas técnicas que ela aprendeu na escola. E ela seguiu durante um tempo as técnicas do professor Guido Viaro. Depois ela viu que seria interessante, ou ela gostaria, ou seria interessante não, seria fundamental para ela criar alguma coisa. Ela não queria seguir nada e nem ninguém, ela queria criar alguma coisa dela mesma. Criou. O que você sente por ela? Uma falta incrível, impressionante. Eu não choro muito mais, já chorei muito, não choro mais tanto, porque ela era muito espiritualista, eu também sou, então eu sei que ela está num lugar ensinando e conversando com todo mundo, uma graça, mas eu sinto muita falta. No final das nossas vidas, nós ficamos muito próximas. Ela ficou um bom tempo longe da família, trabalhando com arte, que para a mulher era na época muito difícil, ela sofreu com isso, mas levou a sério, morou no Rio de Janeiro, e morava aqui, mas eu ia para lá sempre, de tempos em tempos, e ela vinha sempre também. Mas no final da vida a gente ficou muito ligado. Nós nos ligamos muito, morávamos pertinho e nos víamos todo dia. E ela sofreu muito no final dos últimos anos de vida. Ela viveu muito triste, morreu de tristeza. Minha mãe era uma pessoa que ela era sensível, e nós ela perdeu os 2 filhos, os 2 irmãos, os 2 únicos filhos homens que ela tinha, que eram muito unidos, muito queridos, assim, um seguido do outro, e ela ficou muito debilitada, deprimida, e acabou morrendo de tristeza. Eu digo que ela morreu de tristeza, claro que ela ficou doente, mas ficou doente de tão triste. E o que você mais se identifica com ela? Na verdade, nós somos de temperamentos diferentes, mas o que eu tenho, não é que eu me identifique, é o que eu aprendi com ela. Aprendi, que hoje eu vejo, que eu não conseguia ver quando eu era menina, mas que vejo hoje, é a determinação, a coragem, quando alguma coisa dá errada, ela sempre tinha o poder de dar a volta por cima, recomeçar. Ela era uma pessoa incrível, assim, diferente de todo mundo. Então eu não sou tão diferente assim, mas eu aprendi muito com ela. Você já teve vontade de ser artista que nem ela? Vontade eu tenho, mas eu não tenho o dom,
Às vezes eu fazia alguma coisa que ela até achava bom, mas quando a gente tem uma mãe como a Vitorina, a gente acha que tudo é pouco. Então eu até nas telas eu nunca ia conseguir chegar nem perto. Mas eu gosto muito de escrever. Eu escrevo, tenho algumas poesias, isso eu acho que é uma partezinha que eu herdei do pai e da mãe, os dois escreviam muito bem. Então eu escrevo alguma coisa, mas também nunca acho que é bom o suficiente para chegar ao nível dela. Não, ao nível dela eu nunca vou chegar. Mas assim, quando a gente tem uma referência muito alta, a gente nunca acha que tá bom. Eu sou crítica, acabei ficando crítica. E qual a obra dela que você mais gosta? Eu gosto de várias obras, eu notei assim de várias, inclusive de várias épocas, né? Cada época tem uma preferida. Mas tem um quadro que inclusive está com a Sabrina, que chama Abelha Rainha, que tem uma história muito engraçada, muito bonita, que me fez bem e que eu guardo assim no coração e quero estar sempre por perto, que se chama Abelha Rainha. Não está aqui comigo, mas está com a professora de vocês. Se vocês quiserem, você pode filmar. Foi na época que eu estava me separando do meu marido e eu sofri muito. E minha mãe era assim muito positiva, dizendo, não, você não pode sofrer. Então ela fez um quadro com uma mulher sentada num trono, com um homenzinho assim segurando, dizendo, olha, você tem que pensar que você é uma abelha rainha, com umas asas, você é uma abelha rainha, então você comanda a sua vida. Pense nos homens como se fossem pouco perto de você. Eu disse, será que é bem assim? Se você pensar assim, você vai conseguir refazer a sua vida. E no fim aquele quadro me fez bem e ela fez assim numa hora que eu precisava e ela tinha esse dom de levantar sempre o astral. Em uma palavra, o que se define ela em uma palavra? Eu ia dizer estranha, mas não. Diferente. Ela era uma pessoa totalmente diferente. Então a gente agradece você por ter aberto a porta da sua casa, emprestar os quadros pra gente, e a gente faz o convite de você ir lá ver a gente, porque na final quem vai interpretar você é ela. Ah, é?